Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos com seu poder, com a assunção, com seu sobrenatural. Mais uma vez, Pastor Carlos Salles, com a Escola Dominical. Eu quero te convidar para nós estarmos nessa lição 7 do dia 16 de 2025. As naturezas humana e divina de Jesus. Nós vamos passear aqui um pouquinho pela Bíblia para a gente estar vendo essas naturezas. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Mas antes, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido. E a tua boa mão, ó Deus, tem feito toda a diferença em nossas vidas. E nós o amamos em espírito e em verdade. Nos ajuda, nos fortaleça. Faça assim, Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Assim, Senhor Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, pelas tuas mãos potentes, clamamos pelo teu poder, a tua unção, pelo teu sobrenatural. Faça resplandecer da tua glória sobre nós. Assim, Pai amado, Pai querido, seja o Senhor conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus. A minha diaconisa Darcília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja um tempo de bênção para nós, que nós estejamos honrando o nosso Deus com a nossa vida, com a nossa dedicação, com o nosso caminhar e com o nosso aproximar-se dele na divulgação do seu Evangelho, em nome de Jesus. Então, conforme eu já falei, lição 7 do dia 16 de fevereiro, as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo vai dizer desta maneira: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática diz desta maneira: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Amém? Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 1, de 1 a 4, e Filipenses capítulo 2, do seu versículo 5 ao versículo 11. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, já em Filipenses, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glórias a Deus. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia e a Trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina.
Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne, Romanos capítulo 1, versículo 3, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel, e a sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas 1, 35. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus, declarado Filho de Deus em poder. Versículo 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus. Isso é reforçado logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória e os concertos, a lei e o culto, as promessas, e o apóstolo inclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Senhor Jesus, aleluia. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. O antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, o texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, mas enfatiza o aspecto humano nos versículos 7 e versículo 8. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam no culto, e o apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses o termo grego morpe, forma usada pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Auxílio bibliológico. Na encarnação, Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus. A teologia histórica baseada na Bíblia argumentou que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, todo-poderoso, sem pecado e não corpóreo, sem um corpo, e que estes atributos são essenciais e necessários para a divindade. Caracteristicamente, os seres humanos não exibem esses atributos. Assim sendo, como pode Jesus
simultaneamente, plenamente divino e plenamente humano. Seguindo estas linhas de raciocínio, alguns atacaram a doutrina da encarnação, tentando afirmar que ele é ilógico e contraditório. Essa suposta contradição lógica baseia-se em uma interpretação equivocada fundamental de como a natureza humana é definida de acordo com Thomas Morris em seu livro The Logic of God, a lógica de Deus encarnado. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla em 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, difundido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego literalmente portadora de Deus. Ele significa reptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria, mãe de Jesus, humano. Está aí em Mateus capítulo 2, 11, 13, 14, 20 e 21. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Salmo 90, versículo 2, 93, versículo 2, Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com mariolatria e mais com ideias de arianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida do credo niceno constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher seriam uma só carne. Gênesis capítulo 2, 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Isabel Sampaio, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para ti e para toda a sua família. Monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutíquer. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma natureza
amalgamada. Que palavra difícil. O sentido de amalgamar não o de unir. Não se trata de união, mas de mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi considerada no Concílio de Calcedônia em 451. A ilustração, o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem cobre e nem estanho, mas outro metal, quanto a cor verde. É uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem o amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Resposta bíblica: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos capítulo 9, versículo 5, Filipenses capítulo 2, também do seu versículo 5 ao versículo 11, texto que nós lemos. O Concílio de Calcedônio, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de um homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e a pessoa. Diz o documento: a união dessas duas naturezas é permanente com o resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 5. João capítulo 10, versículo 30 ao 37. O auxílio teológico, nestorianismo, é o que a Bíblia diz. Nestorianismo é a doutrina que ensina a existência de duas pessoas, aleluia, a separada no mesmo Cristo, e humana e uma divina. Em vez de duas naturezas em uma só pessoa, Nestor ou Nestório, como aparece em outras versões, nasceu em Antioquia. Ali tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Em 428, tornou-se bispo de Constantinopla. Embora ele mesmo nunca tenha ensinado essa posição herética que leva o seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica, Nestor foi disposto do seu ofício, ou melhor dizendo, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo, e seus ensinos condenados. Não há nas Escrituras a indicação de que a natureza humana de Cristo seja outra pessoa. O que a Bíblia diz, o ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo, é claro, mediante as Escrituras, referências bíblicas
o entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa. Tem sido ensinado desde o início pela Igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia em 451. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto à natureza de Cristo foram propostas e rejeitadas primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da Igreja. Amém? Os perigos dessas heresias na atualidade. Os monofisistas, quanto à doutrina monofisista, foi rejeitada juntamente com nestorianismo. Houve reação. Jacob Baradeus, 500 e 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e perseverou, ou melhor dizendo, Deus do céu, preservou a tradição. Deixa eu começar de novo. O monofisista, quanto à doutrina monofisista, foi rejeitada juntamente com o nestorianismo. Houve reação. Jacob Baradeus, 500 e 578, um monge sírio, liderou um grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas cóptica, Armênia, Abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, Emmanuel, Deus conosco. Mateus 1:23, o Deus que se manifestou em carne. 1 Timóteo 3:16. O quenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. Filipenses capítulo 2, versículo 7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas de deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado. E por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João capítulo 17, versículo 5. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Mateus capítulo 2, ou melhor dizendo, Marcos capítulo 2, do versículo 5 ao 7, Lucas 7, 48, recebeu a adoração. Mateus 8, 2, 9, 18, 15, 25, e João capítulo 9, 38, repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26,
e 27, Marcos 4, 39. Somente Deus tem esse poder. Salmo 65, 7, 89, 9. Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia que permanece até o dia de hoje por conta da sua popularidade. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Atos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 11. Sinopse 3. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa Igreja e seus respectivos fundamentos. Seus respectivos fundamentos bíblicos e seus respectivos fundamentos, aleluia, bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com as doutrinas inadequadas. Amém? Revisando o conteúdo, cite 3 passagens que mostram diretamente as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Romanos capítulo 1, versículo 3, 1, 4 e Filipenses 2, 5 e 6. Qual o pensamento nestoriano sobre as duas naturezas de Cristo? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. O que ensina o monofisismo de Eutico? Essas duas afirmam que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, amalgamada, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Heresia. Quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantém ainda o monofisismo de Eutico? São as igrejas ortodoxas, copta, armênica, abissânia e jacobitas. Mostra como Jesus agiu como Deus estando na terra. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Mateus capítulo 2, 5, 7, Lucas 7, 48. Recebeu adoração. Mateus 8, 2, 9, 18, 15, 25 e João 9, 38. Repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26, 27, Marcos capítulo 4, versículo 39. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por essa aula dominical. Obrigado, Senhor Deus, pelas minhas irmãs, meus irmãos que têm aprendido, Senhor Deus, da Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a cada dia a operar, fazer, Senhor Deus, sair infinitamente mais. Que possamos, ó Pai, no Teu nome, Pai, crescer, Senhor Deus, em entendimento. Que possamos ter, Senhor Deus, um coração para o Senhor a cada dia. Independente, Senhor Deus, de dogmas,
independente, Senhor Deus, de credos, mas que nós possamos, ó Pai, estar com os nossos olhos fitos em Ti, nós possamos estar recebendo do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a capacidade de discernimento. Assim, Pai amado, Pai querido, opera, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e do Aleluia. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde em nome de Jesus. Amém? Um abração do pastor Carlos. Fica na paz.